Como eu disse, só para começar falando aqui, o neurônio é a célula básica. Muitas alterações ocorrem nos neurônios, como a gente vai ver, mas não todas. Tem muitas doenças que têm alguma base nas alterações de função das células da glia. Antigamente, antigamente no começo do estudo do cérebro, achava-se que os neurônios eram as células, não vou nem dizer mais importantes, eram as únicas células que realmente importavam e que a glia, as células da glia, existiam apenas e unicamente para nutrir os neurônios, nutrir no sentido de ajudar. Elas nutrem também, por exemplo, os astrócitos têm essa função, mas as células da glia, elas são ricamente funcionais também. Elas criam todo o microambiente em torno dos neurônios para eles fazerem o que eles têm que fazer. Sem uma célula, sem um ambiente criado pela glia funcional, não há neurônio funcional. Então, algumas doenças, sim, também surgem por disfunções da glia e ou por disfunções neuronais que repercutem nas funções da glia, e aí você cria um ciclo vicioso de disfunção, que na verdade a maioria das doenças, para não dizer todas, elas têm alguns ciclos viciosos que mantêm o estado doente. É o que a gente chama de fisiopatologia. Fisiopatologia é o novo normal do funcionamento da fisiologia, digamos assim, né? A homeostase, ou seja, a integração do funcionamento das células, dos órgãos, dos tecidos e dos sistemas em geral, elas funcionam de uma maneira um pouco diferente. E o pior, elas se acostumam a funcionar daquele jeito. E aí elas ficam travadas naquele novo normal, é o que a gente chama de fisiopatologia. Então os neurônios são essas células aqui, são as células que formam o parênquima do tecido cerebral, ou seja, a parte funcional per si, e elas têm uma função essencialmente de, se eu fosse dar um nome geral, é processar informação. Elas processam informação, elas transmitem informação e elas aí modulam, modificam um pouquinho dessas informações para tentar justamente adequar aquele organismo no qual elas estão inseridas à realidade do ambiente. Então os neurônios, eles são uma espécie de sensores que sincronizam as funções do corpo com o ambiente. Fosse para dizer assim de maneira geral. Essa é a função a que o neurônio se propõe. Aí esses neurônios ao longo do processo evolutivo, eles foram se especializando e nós temos diversos neurônios com diversas funções, com diversas detecções e com diversos níveis de processamento, que fazem o cérebro ser o órgão maravilhoso que é e complexo que é. E que a gente pouco sabe, né, no total das coisas. Os neurônios, aqui é um neurônio típico. Você tem aqui o neurônio unipolar. Essa regiãozinha aqui, a cabeça do neurônio, digamos assim, é o chamado corpo celular ou pericário. Esse corpo celular, ele tem ramificações saindo dele, são os dendritos. São regiões receptoras para aumentar a superfície de contato desses neurônios. Você tem o núcleo e você tem as principais organelas aqui. Sobretudo as organelas, digamos assim, sintetizadoras, produtoras, como o retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi que empacota, também tem mitocôndria aqui. E aqui o axônio vem se estendendo até o final e eu tenho o terminal do axonal. Aqui eu também tenho algumas mitocôndrias, vesículas sinápticas e algumas outras estruturas para fazer a função que o terminal do axônio se propõe, que é levar a liberação dos neurotransmissores, processo denominado de exocitose, que vai reger a neurotransmissão, que é a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Essa região aqui é chamada de cone de implantação, que é a região que conecta o corpo celular ao axônio. Enfim, é o que a gente precisa saber. Alguns neurônios são mielinizados, ou seja, tem uma capinha de gordura aqui para aumentar a eficiência da transmissão de informação. E essa informação que o neurônio transmite do corpo para o terminal do axônio, a gente chama de
potencial de ação. É uma informação elétrica, né? É uma forma de energia propagada elétrica, que se dá por alterações iônicas. Ora, sódio entra e despolariza, ora, potássio sai e repolariza. Esse fenômeno é chamado de potencial de ação. E ele se inicia aqui no cone de implantação e vai até a extremidade do terminal do axônio, fazer com que as vesículas sinápticas lá ancoradas sejam secretadas. E aí esse neurônio possa se comunicar com outro neurônio. Isso aí é o básico. Mas existem muitas coisas entre o que acontece aqui e o que acontece aqui. E é justamente por isso que eu disse que a informação ela pode ser modulada. E é interessante que ela seja modulada. Então, no final das contas, os neurônios ou a ligação de um neurônio a outro, né, a sinapse, ela funciona como um chip. Esse chip ele processa a informação. Então, por exemplo, a gente recebeu uma informação do ambiente, sei lá, o grau de luminosidade, o grau de luz, de fótons, a quantidade de fótons do ambiente. Essa informação ela vai gerar uma alteração em alguns neurônios que são sensíveis a essa forma de energia, a energia eletromagnética luminosa, os fótons. Que, por exemplo, que células são essas? São as células receptoras, as células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. E aí, a partir dessa interação, você vai ter uma resposta. Então, no final das contas, o corpo humano ele evoluiu para ter vários sensores de energia. Então, na nossa pele, a gente tem sensores de energia mecânica. Então, quando eu toco na pele, eu sinto. Porque existem receptores que sentem a deformação mecânica da membrana plasmática, que também são neurônios especializados. Eu sinto o cheiro porque células detectam as substâncias químicas. Eu sinto o gosto também por conta de detecção de substâncias químicas. Eu ouço por conta de estímulos mecânicos. As ondas de ar vêm e batem no meu tímpano. É por isso que não existe som no vácuo. Se não tem ar no vácuo, não tem moléculas de ar batendo e gerando ondas mecânicas. Então não há som. O som, ele é um fenômeno fisiológico. A visão é um fenômeno fisiológico. Só para deixar claro, né? Não existe visão no universo. Não existe cor no universo. Existem energias no universo. E a interpretação dessas energias é que geram esses fenômenos. Então, o som é a interpretação do cérebro a estímulos mecânicos vindos do ressoar das moléculas de ar. Por isso que não tem som no vácuo, por exemplo. Aí eu tenho as células da glia. Então, existem vários tipos de células da glia. Células ependimárias, que produzem o líquido encefalorraquidiano. Existem os astrócitos, ó, que têm diversas funções, desde a nutrição até da manutenção do microambiente. Também já é provado que astrócitos conseguem liberar neurotransmissores. Então existe uma espécie de neurotransmissão entre os astrócitos. A micróglia, que são os macrófagos residentes ali no sistema nervoso, são as células de defesa. Existem os oligodendrócitos, que produzem a baía de mielina. Você tem as células de Schwann e as células satélites no sistema nervoso periférico. Células de Schwann e os oligodendrócitos, elas praticamente fazem a mesma coisa, só que em locais diferentes. E aí tem todas outras funções, ó, substratos para a produção de ATP, manutenção da barreira hematoencefálica, produção de fatores neurotróficos, como a gente vai ver a questão de fatores neurotróficos como o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, é muito importante nas funções normais do cérebro, né? Na neuroquímica do cérebro. Aí é só para mostrar aí esse processo animado, ó. Você tem o potencial de ação vindo do corpo celular para o terminal do axônio, é sempre nesse sentido, ó. Bonitinho, pá. Aí aqui o neurônio mielinizado. A mielina é justamente para garantir uma maior eficiência na transmissão dessa informação. Eficiência em relação a quê? Sobretudo na velocidade de propagação do impulso nervoso.
Então a mielina faz com que os neurônios não precisem crescer tanto para transmitir informação tão rápido. Porque se não houvesse mielina nos neurônios, os nossos neurônios teriam que ser muito grandes. A despeito, a gente tem quem? O neurônio gigante de Lula. Como ele não é mielinizado, ele tem que crescer muito para transmitir a informação com a mesma qualidade. E ó, as células de Schwann vem, ó. Então a mielina nada mais é do que várias camadas das membranas plasmáticas das células de Schwann e dos oligodendrócitos, né? Se for no sistema nervoso central. Essas células chegam e ficam se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando. Então eu tenho, sei lá, 15 camadas de membrana plasmáticas. Essa membrana plasmática é rica num lipídio, num fosfolipídio chamado de fosfomielina. Esfingomielina, no caso. A esfingomielina é o que dá nome à bainha de mielina. E aí a gente tem esse apanhado geral aí. Mais uma animação. Agora para mostrar um pouquinho mais os eventos do potencial de ação. Ó. É um fenômeno puramente eletroquímico que a gente chama. São alterações iônicas que levam a alterações elétricas. Ó, sódio entra, potássio sai. Despolarização, repolarização. O fenômeno em si ele é simples, ele tem uma lógica molecular. Ele tem um padrão. Aí essa informação elétrica chega aqui, causa abertura de canais de cálcio, e aí você tem a exocitose das vesículas contendo os neurotransmissores. E aí você tem a condução do potencial de ação para o outro neurônio, na forma de liberação de neurotransmissor. Os neurônios não se tocam nesse tipo de sinapse, que é a sinapse química, né? E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Fisio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.